x. Bom, hoje nós vamos falar sobre o volume do sólido de revolução. Uma explicação rápida sobre: ele é uma região plana que geralmente gira em torno de um eixo, o eixo x ou eixo y do plano, e a partir dele a gente obtém um sólido de revolução. E esse sólido vai possuir volume. Ou seja, nós vamos resolver isso daqui aplicando nessa fórmula que eu deixei aqui, ó, volume é igual a π, limite 2 pelo limite 1, f de x ao quadrado d de x. Essa aqui é a fórmula que a gente vai aplicar. Então, a gente resolve, esboça no gráfico e aplicamos na fórmula. Vamos lá? Esse exercício já informa pra gente que o y é igual a 0, x é igual a 3, sendo que y é igual a x. E ele está girando em torno do eixo x. Então, ó, aqui nós temos essa condição, y é igual a x. Ou seja, quando o x for 0, o y também vai ser 0. Aqui no caso, né, como o y é 0, o x também é 0, porque ele já deu pra gente aqui que o y valia 0. E aqui, quando o x for 3, o y também vai ser 3. Por quê? Porque y é igual a x, que ele falou pra gente. Então, nós já achamos nossos dois pontos no gráfico que vai nos ajudar a encontrar esse sólido. Agora, delimitando aqui no gráfico, eu já marquei. Quando o y for 3, o x também é 3. Então, eu liguei os dois e fiz um ponto aqui. E quando o x for 0, o y também é 0, eu fiz a mesma coisa. Um ponto aqui. Agora, para a gente descobrir esse nosso sólido de revolução, né, o volume do sólido de revolução, vamos ligar esses dois pontos em uma reta. Porque quando nós temos dois pontos, nós sabemos que tem uma reta. E aqui não tem nada ao quadrado, então não vai ser uma parábola. Então, a gente vai ligar esses dois pontos e vamos descobrir o nosso sólido de revolução. Aqui eu já marquei a reta nos pontos, né, do ponto 0 até o ponto 3. E lembrando, gente, que toda vez que for o volume do sólido de revolução, tem que rebater. Então, aqui, ó, eu rebati ele, tá? Geralmente pro lado oposto dele. Então, como aqui tá pra cima, eu rebato aqui pra baixo. Se tivesse por um lado aqui, eu rebatia pro outro lado, tá bom? E aí, não é sempre que a professora pede isso na prova, não. Mas, toda vez que for sólido de revolução, a gente rebate. Bom, agora que nós já esboçamos nosso gráfico, já temos aqui os valores de x e de y, nós vamos colocar na fórmula, que é essa fórmula geral que eu coloquei aqui. Então, agora nós vamos reescrever essa fórmula com os dados que nós temos. Então, vai ficar assim: volume é igual a π vezes o limite 2 vai ser os 3, tá? Porque são esses limites aqui que ele deu aqui, ó. X igual a 3 e y igual a 0. Então, como nós achamos aqui, né, 0 e 3, então vai ser 3 e 0. E a função que vai vir aqui dentro nada mais é do que x ao quadrado. Por quê que é o x ao quadrado? Porque, ó, y é igual a x, que foi que ele deu pra gente. Então, como aqui é f de x ao quadrado, vai ser x ao quadrado. Então, x ao quadrado d de x, tá? E aí, o que nós temos agora? V é igual a π vezes, nós já podemos fazer essa integral aqui, ó. A gente sabe que é n mais 1 sobre n mais 1. Então, aqui vai ser x ao cubo sobre 3 entre 3 e 0. Ficou fácil, porque vai acabar dando uma integral definida, né? Então, π vezes, onde for x eu coloco 3. Então, 3 sobre 3, elevado a 3, desculpa, sobre 3, menos, que já é, né, da integral definida, 0 ao cubo sobre 3. Esse 0 ao cubo, a gente sabe que vai dar 0. 0 sobre qualquer número é 0. Então, a gente pode cortar. Então, vou fazer aqui do lado. Volume é igual a π. Já fazendo aqui, ó. 3 elevado ao cubo é 27. Que é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. 27 sobre 3 é 3, tá? Então, aqui nós podemos dizer que o nosso volume vai ser igual a 3π, ou o volume é igual a 9,2. Lembrando que aqui é o V, que é a unidade de volume, e o V. Então, esse foi o volume do nosso sólido de revolução.
tá bom? Não é muito complicado, a gente tem que saber, né, colocar esses valores no x e no y, que não é nada muito difícil, e aplicar nessa fórmula. Vamos para o próximo exemplo, então. E é o nosso segundo exemplo, onde nós temos o y igual a 1/4 de x ao quadrado, sendo x igual a 1 e x igual a 4. E ele está no eixo do x. Então, vamos lá, vamos definir o valor do y quando x for 1 e quando x for igual a 4. Eu já coloquei, né, a funçãozinha aqui, então vamos lá, ó. 1/4 vezes 1 ao quadrado, quando x for 1. Então, 1/4 vezes 1, 1/4. E y é igual a 1/4 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Então, seria 16 sobre 4, que dividido vai dar 4. Então, nós temos aqui que quando x for 1, y é 1/4, e quando x for 4, o y vai ser igual a 4. Agora, a gente vai representar esses pontos no gráfico. Para facilitar, esse 1/4 aqui, eu vou dividir e eu vou representar ele no gráfico como 0,25, tá bom? Então, ao invés de colocar 1/4, eu vou colocar ele como 0,25. E aí, né, que ele vai ser o meu y quando o x for 1. E quando o x for 4, o y também vai ser 4. Esse exemplo é importante ressaltar que aqui nós não teremos uma reta e sim uma parábola. Por quê? Porque aqui está x ao quadrado. Então, toda vez que for alguma coisa ao quadrado, nós teremos parábola, não teremos reta, tá bom? Então, agora a gente vai esboçar essa parábola aqui, ligando o ponto, né, de 0,25 a 1 e do 4 ao 4, nós vamos ter uma parábola. Assim, ó. Não vai ser uma reta porque tá ao quadrado. Aqui eu já rebati, tá? Como eu falei pra vocês, toda vez que for sólido de revolução, a gente rebate. Então, eu fiz pra cá, rebati pra baixo. E pra vocês entenderem um pouquinho melhor, eu também fiz essa linha imaginária aqui, pra vocês verem que ele é tipo um cone. Não vai ser um cone, né? Porque aqui é reto. Então, seria um trapézio, mas que tem essa parte embaixo dele, fazendo dele um sólido de revolução, tá bom? Agora, nós vamos pra conta pra gente descobrir qual é o volume desse sólido. Nós sabemos que volume é igual a π, o limite 2. Então, aqui vai ser 4 e 1, e a função ao quadrado. Então, aqui como é 1/4 de x ao quadrado, vai ser ela, 1/4 de x ao quadrado d de x. Aqui eu já fiz a multiplicação, π, né, nos limites 4 e 1, 1 sobre 16, que é 4 ao quadrado, e x à quarta, d de x. Então, agora nós vamos resolver essa integral para a gente descobrir o volume do nosso sólido de revolução. Como a gente já sabe, toda vez que for número, sai da integral. Então, volume é igual a 1 sobre 16 π vezes a integral de x à quarta d de x. Lembrando dos limites, né? 4 e 1. Então, o volume é igual, aqui já pode multiplicar, π sobre 16 vezes, aqui já é, a gente já sabe, n mais 1 sobre n mais 1. Então, é x à quinta sobre 5. E aí, nós temos aqui os limites 4 e 1 também. Nós resolvemos nossa integral definida. V é igual a π sobre 16 vezes x à quinta. Então, onde for x, a gente coloca 4. 4 à quinta sobre 5 menos 1 à quinta sobre 5. Tá bom? Então, resolvendo aqui, V é igual a π sobre 16, que multiplica 4 elevado à quinta, 1024, sobre 5, menos 1 elevado à quinta,
1 sobre 5. Então, isso aqui, né, nós já sabemos, vai dar 1023 sobre 5. Então, o nosso volume vai ser V é igual a 1023 sobre 5 vezes π sobre 16. Então, vou fazer aqui pra gente entender melhor, né, pra não ficar confuso. 1023 sobre 5 vezes π sobre 16. O que é que nós vamos ter aqui? Que V é igual a 1023 sobre 80 π, ou V é igual a 40,15, lembrando sempre do UV, que é unidade de volume. E assim ficou o volume desse nosso sólido de revolução. Nós temos nosso terceiro exemplo. Y é igual a x ao cubo, sendo y igual a 8 e y igual a 0 no eixo do x. Então, aqui eu já coloquei os valores de y, 0 e 8, que o exemplo já me deu. Então, para a gente descobrir aqui, a gente vai ter que fazer essa alteraçãozinha. Aqui tá y igual a x ao cubo, né? Então, eu vou ficar x igual raiz cúbica de y. Porque quando a gente tem alguma coisa quadrada, não passa como raiz para lá. Então, raiz cúbica de y. Quando o y for 0, o x também vai ser 0, porque a raiz cúbica de 0, a gente sabe que é 0. Mas e quando o y for 8? Então, nós temos aqui x é igual a raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 a gente sabe que é 2, porque 2 vezes 2, 4, vezes 2 é 8. Então, quando o y for 8, o x, e essa vai ser a nossa representação do sólido, porque, ó, o 2 tá para 8 e o ponto 0. E aí, rebatendo pro lado de lá, nós temos essa aqui a nossa área. É importante ressaltar que aqui os nossos limites vão ser 0 e 8, porque está em torno do eixo do y, tá? Os outros estavam em torno do eixo x. Então, agora os nossos limites serão 0 e 8. Então, na hora da gente calcular o volume na integral, eu até coloquei aqui porque é um erro muito comum que muita gente comete. O que acontece? Como a gente está acostumado a sempre pegar a função que está aqui, já coloca aqui direto e eleva ao quadrado. Porém, não é assim. A função que a gente vai usar aqui nesse caso, quando for cúbico, que a gente fizer isso aqui, vai ser essa daqui, que a gente resolveu. Então, a gente não vai usar essa que o problema deu pra gente, a gente vai usar a que a gente encontrou. Então, aqui vai ser raiz cúbica de y elevado ao quadrado. Como a gente soluciona essa integral? A gente sabe que toda vez que for raiz, o que a gente faz? A gente tem que tirar da raiz. Então, aqui a gente repete, né, os limites 8 e 0, porque também aqui são os limites do y que a gente vai usar, tá? Porque tá girando em torno do eixo do y. E aí, isso aqui vai ficar pra gente como y elevado a 1/3 ao quadrado d de x. Por quê? Porque quando é raiz, aqui não é como se tivesse um 2 aqui um 1. Então, aqui tem um 3. Então, vai ser y elevado a 1/3, que é o 1 aqui de dentro, sobre esse 3 que está aqui fora. Aqui a gente repete, né, o π e os limites, e agora a gente vai resolver isso daqui. Então, esse aqui a gente só multiplica, ó. 1 vezes 2, 2 sobre 3, que é como se tivesse um 1 aqui embaixo do 2. Como se aqui fosse um, a gente sabe multiplicar também, né? Então, vai ficar aqui y elevado a 2/3 d de x. Então, já resolvendo, né, essa integral é o n mais 1 sobre n mais 1. Então, V é igual a π vezes, aqui, n mais 1 vai, se eu fazer um MMC, vai ficar 5 sobre 3. Então, vai ser y 5 sobre 3 sobre 5 sobre 3. Nos limites 8 e 0. A gente já aprendeu também que toda vez, né, que tiver fração sobre fração, multiplica pelo inverso do que está no denominador. Então, aqui nós teremos V, que vai ser 3/5, que multiplica y a 5/3, nesses limites 8 e 0. Então, agora, novamente, ficou fácil, porque nós só vamos jogar na integral definida. V igual a π, que é igual
Esse 3/5, se vocês quiserem, pode passar pra fora e depois multiplica tudo. Eu já vou deixar ele aqui dentro, vou manter ele aqui. Então, vai ficar 3/5 vezes 8 elevado a 5/3. Menos 3/5 vezes 0 elevado a 5/3. 0 elevado a qualquer número é 0. Então, 3/5 vezes 0 vai ser 0. Isso daqui zerou. Agora, nós vamos calcular essa aqui. Então, de novo, repetimos, né? Esse π vai repetir sempre, gente. Até o final que a gente vai multiplicar ele, né? E aqui eu já achei que a soma de 3/5 vezes 8 elevado a 5/3, eu fiz na minha calculadora, vai dar 96/5. Então, vai ser π vezes 96/5. Então, nós temos o volume igual 96/5 π UV, ou o nosso volume vai ser igual a 60,28 UV. Essas serão as duas respostas para o nosso exercício. Bom, então é isso. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só entrar em contato e até a próxima aula.